Mais uma vez, boa noite a todos. Uma alegria estar novamente aqui na Casa do Caminho da Luz, aqui em Avaré, nessa sexta-feira 13 de julho, a oração precisamente 20 horas. E eu não poderia perder essa oportunidade, sexta-feira 13, de explorar essa data. Que tantas brincadeiras acontecem. E eu escolhi um tema especial para hoje. Acho que bem bacana. Eu trouxe para vocês o tema hoje, demônios. Demônios. Eles existem? E tudo que eu vou dizer aqui está amparado e alicerçado no 5º livro da nossa doutrina, o céu e o inferno, no seu capítulo 9. Okay? Convido vocês depois a ler. Então, demônios, eles existem? Quem de nós acredita em demônio? Quem de nós tem medo de demônio? Quem que sonha com demônio? Muita gente, né? Acontece com muita gente isso. Quase todo mundo já teve um sonho, já pensou muito, já se assustou com alguma coisa a esse respeito. A gente assusta quando ouve o nome Satanás, Lúcifer, diabo, não é verdade? Então, eles existem? Bom, desde o início dos tempos, os demônios representam um papel de destaque nas diversas teogonias, diversas doutrinas que estudam a gênese, a origem de Deus, ou a gênese, a origem dos deuses. Isso é teogonia, doutrinas que partem lá da origem de Deus. A crença em um poder superior, ela é nativa. Ela é instintiva no homem. Encontramos lá sobre as diferentes formas em todas as épocas do mundo, desde que o mundo é mundo e que nós conhecemos. Mas se ainda hoje, nessa época, dado esse nosso grau de cultura que atingimos até agora, continuamos ainda a discutir sobre a natureza, sobre os atributos desse poder superior, calculemos então que noções teriam os homens primitivos, quando éramos primitivos, a esse respeito. Se hoje ainda temos dúvidas, como é que tratávamos isso lá na nossa infância, na infância da humanidade? A inocência dos homens primitivos, extasiados, diante da protuberância da natureza, maravilhados com tudo que existe, e admirados com a bondade do Criador, é sem dúvida algo muito poético, mas bem pouco real. Ainda hoje, na nossa época, os povos ainda bárbaros da África, das nossas florestas, os selvagens, irmãos ainda contemporâneos, eles têm ainda como preocupação maior a satisfação das suas necessidades materiais, suas necessidades momentâneas. Resumindo assim, o bem e o mal no mundo deles, naquilo que concerne na satisfação ou no prejuízo dessas necessidades. Então, ainda hoje, os primitivos pensam assim.
os animais nocivos para eles, para esses primitivos, não passam de representantes naturais e diretos de um poder superior. Os animais. Pela essa mesma razão, eles veem, os primitivos veem nas coisas úteis para a sua subsistência a personificação do bem. Daí, o culto reverenciado a certos animais. Em alguns lugares até hoje, por exemplo, a vaca na Índia, carneiros, ovelhas, porque ele traz benefício. Então eles reverenciam. Até certas plantas e objetos inanimados feitos de pedra e de madeira, eles reverenciam. Mas o homem, de uma maneira geral, é mais sensível ao mal, porque este é o poder, imagineiro superior, que mais o afeta, que mais o prejudica. Isso é o que mais o incomoda. Então a competição entre o bem e o mal, desde longínquos tempos, gerou a crença de que o bem derivasse sempre de um poder superior benéfico. E que o mal, ao contrário, de um poder benéfico. Concluiu-se então pela existência de dois poderes rivais governando o mundo. Nascendo com isso a doutrina desses dois princípios, do bem e do mal. Esse duplo princípio formou a base, o alicerce de todas as religiões que existem. E para elas, constituiu-se líderes para o bem e para o mal. Como, por exemplo, Jeová do lado do bem e Satã do lado do mal. Denominações essas dadas pelos hebreus. Segundo a Igreja Católica, Satanás é uma entidade. Vou repetir. Segundo a Igreja Católica, Satanás é uma entidade que atualmente, de algum tempo para cá, só pratica o mal. Ou seja, com isso, a Igreja Católica afirma que Satanás existe, porque ela diz que é uma entidade, ou um espírito do mal. Como um todo soberano que existe, como todo governante, tem que existir para ajudá-los os ministros. Então, com isso, as religiões criaram também para essas entidades do mal potências secundárias, seus assessores diretos, ou seja, bons e maus gênios, uns de cada lado das suas tendências. Os pagãos, aqueles que acreditam em deuses, em vários santos, fizeram desses secundários individualidades também, usando uma denominação genérica de deuses para eles, mesmo sendo do mal ou do bem. Deram-lhe atribuições especiais para o bem ou para o mal, para os vícios ou para as virtudes. Então, os cristãos e os muçulmanos herdaram da cultura dos hebreus a imagem de anjos, a crença em anjos e em demônios. Isso oriundo
dos hebreus. Esses demônios foram descritos pela igreja como sendo inicialmente criados, isentos de maldades, isentos de perversidade, mas sim em tudo iguais aos espíritos angelicais. Olha como que a igreja diz que Deus criou os atuais demônios. Foram criados inicialmente isentos de maldade e de perversidade, mas sim iguais aos espíritos angelicais. Eles tinham o mesmo e os idênticos destinos desses espíritos angelicais, que é a perfeição. Os demônios poderiam até ter alcançado essa confirmação de puros e justos para todo sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus, o que constituía ou constituiria um prêmio para a sua docilidade. Mas eles não quiseram, pois eles desmereceram, segundo a igreja, por uma insensata e audaciosa revolta. Continuando no raciocínio da igreja, como ela apresenta isso, tanto a igreja como as escrituras, chamadas santas, sagradas, não afirmam categoricamente, mas eles usam um termo assim: certo parece que, vejam bem, certo parece que esses anjos, demônios, não aceitaram a mediação do Filho de Deus e nem a exaltação da natureza humana, ou seja, encarnação em Jesus Cristo. Se vocês não entenderem, eu explico melhor isso. Dizem eles assim, a igreja: Jesus, o homem-Deus, foi apresentado, foi mostrado a esses anjos, a todos os anjos, como aquele que deveria confirmá-los, aqueles que iria rubricar, para que eles pudessem atingir a perfeição. Então, Jesus seria, a partir de um certo momento, aquele que iria confirmá-los na graça e guiá-los para a glória, sobre a condição de todos os anjos terem que adorar a Jesus. E adorar a Jesus também durante a sua missão encarnado na terra. Tudo fazendo para contribuir, para que Jesus saísse dessa encarnação na terra glorificado e todos os anjos o glorificaram. Para todos os anjos, segundo a igreja, isso foi uma revelação inesperada, pois não existia intermediário entre Deus e os anjos superiores. Foi uma revelação humilhante para, olha o que diz a igreja, espíritos soberbos. Anjos soberbos. Nunca poderiam ser o responsável pela própria glória, ter o mérito de atingir a sua própria glória. Precisaria da chancela. Eles teriam que aceitar um mediador entre eles e Deus. O que eles imaginaram? Que injúria, que indignidade. E eles ainda teriam que glorificar, idolatrar alguém que teria vestido um corpo humano, uma vez que esses espíritos superiores julgavam
os humanos como animais, segundo a igreja. Que injustiça sentiram eles, que afronta os seus direitos de anjos superiores. Lúcifer foi o mais belo de todos os arcanjos. Ele chefiou uma terça parte, um terço de todos os anjos, e eles sucumbiram a tais pensamentos de inveja e de orgulho. Um terço. Ao contrário deles, São Miguel, fiel escudeiro do Senhor, juntamente com os outros 2/3 dos anjos, exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o dono de seus dons, o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que tem que ser imolado a salvação do mundo. Então São Miguel e 2/3 adoraram a Jesus, glorificaram a Jesus. Por seu lado, Lúcifer tomou a dianteira dos rebeldes, esquecido que devia respeito a Deus, e disse, segundo a igreja: sou eu quem ao céu subirá. Fixarei residência acima dos astros. Sentar-me-ei no monte da aliança, nos flancos de Aquilão. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, cabe aí várias objeções, ao que essa doutrina católica e outras, contam a esse respeito. Primeiro, as palavras atribuídas ao arcanjo Lúcifer revelam uma ignorância admirável para um arcanjo. O arcanjo tem conhecimento quase igual a Deus, que por sua natureza e grau atingido deveria conhecer toda a organização do universo. Então dizer que ele fixaria a residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens, ou seja, as nuvens estão acima dos astros, olha, as estrelas estão abaixo, as nuvens acima. Como se o arcanjo só conhecesse aquela velha crença de que a Terra era o centro do universo. Do céu como que formado de nuvens estendendo-se e superando as estrelas. Olha, as nuvens superando as estrelas. É como se lembrando daquela imagem do firmamento, a abóbora celeste. Olha, um arcanjo falando assim. Essas palavras ditas, sou eu quem ao céu subirá, fixarei residência acima dos astros, foi mencionado por um apóstolo, pelo Isaías. Lá em Isaías 14, parágrafo 11, diz assim, não se referindo ali, à revolta dos anjos, e sim dizendo sobre, ou aludindo sobre o orgulho e a queda de um rei da Babilônia, que mantinha os judeus em cativeiro, como escravos. E depois Moisés salvou-os. Como atestam lá nos últimos versículos, esse rei da Babilônia era conhecido, era designado por Lúcifer. Era sobre este Lúcifer que Isaías se referia.
Lúcifer quer dizer estrela da manhã. Era também usado como Vênus, tá? Lúcifer, Vênus, também era chamado como estrela da manhã. Terceira objeção. A igreja diz que a cena de rebeldia dos anjos decaídos é quase certa. Lembra que eu falei? Quase certa. Mas ela não apresenta nenhuma escritura. Nenhum lugar onde isso esteja escrito. Nenhuma potencial prova de que isso tenha ocorrido. Ora, pois, se a coisa aparece como quase certa, é claro que isso não passa então de uma hipótese, é algo quase certo, quer dizer, é uma hipótese. Então essa cena descrita é um mero fruto de imaginação de alguém que isso escreveu, pois não existe prova nenhuma. Quarta, se Satã, se Lúcifer e os demais demônios eram anjos perfeitos de origem, se eles eram perfeitos de origem, como que sendo perfeitos poderiam falir? Então não eram perfeitos. Falir ao ponto de desrespeitar a autoridade de Deus na presença do próprio Criador. Se a igreja afirma isso, então ela está dizendo que Deus não é infalível, pois Ele criou um ser perfeito que não era perfeito. E se Deus não é infalível, então Ele não é Deus, porque Deus tem que ser infalível. Quinto, o Deus onisciente, presciente, sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, segundo a igreja, e arcariam com a eterna condenação e arrastando para igual destino uma grande parte da humanidade. Então, assim, de caso pensado, Deus previamente condenava a pena eterna uma grande parte do gênero humano que Ele mesmo criou. Não tem como fugir desse raciocínio. Porquanto, de um outro modo, se fôssemos pensar, teríamos que admitir não a presciência, mas a inconsciência divina, ou seja, Deus não sabia que isso poderia acontecer. Admitindo aí que Deus não tem a presciência, então Ele não é Deus. Em ambos os casos, vemos a negação dos atributos divinos, sem a plenitude absoluta dos quais Deus não seria Deus. Bom, então estamos vendo aí várias contestações sobre o que as religiões falam sobre os demônios, ok? Segundo o Espiritismo, nem anjo e nem demônios são entidades distintas de nós, diferentes de nós. Não, nem anjos e nem demônios. Pois a criação de seres inteligentes feitas por Deus é uma só. Quando unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade. Essa que povoa a Terra e outras que povoam outras esferas semelhantes habitadas. Uma vez, quando estão libertos do corpo material, constituem o mundo espiritual, ou o mundo dos espíritos, que povoam os espaços. Deus criou, então, seres inteligentes, mas sem conhecimento. Inteligências primitivas, e deu-lhes por destino a perfeição,
com a felicidade que dela decorre. Deus não lhe deu, contudo, a perfeição logo de origem, pois Ele quis que cada um obtivesse, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito, a perfeição. Desde o momento da sua criação, todos os seres começam a progredir. Quer estejam encarnados, quer estejam no mundo espiritual. Ao atingir o apogeu, tornam-se espíritos puros ou anjos, de sorte que a partir do embrião de um ser inteligente até chegar ao anjo, há uma cadeia da qual cada um dos degraus assinala um grau de evolução. Disto, então, resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento, em todos os degraus dessa escola, graus moral e intelectual. Em todos os graus existe, portanto, a ignorância e o saber. Em todos os graus. A ignorância em alguma coisa e o saber em outra. A bondade em alguma coisa e a maldade em outra. Em todos os graus, até atingir a perfeição. Aí já não há mais. Está claro? Nas classes inferiores destacam-se espíritos ainda profundamente, nas classes inferiores, espíritos ainda profundamente propensos a fazerem o mal, a se comprazerem quando fazem o mal. Esses espíritos, esses irmãos ainda poucos evoluídos, nós podemos comparar, aí sim, ao que se entende por demônio. Pois eles são capazes de todas as maldades possíveis. Ok? Segundo a doutrina da igreja, os demônios foram criados perfeitos, bons, e tornaram-se depois maus pela sua desobediência. São anjos, então, segundo a igreja, criados por Deus. Deus já criou eles anjos, criou eles no ápice da escala evolutiva, tendo eles depois decaído. Ao contrário disso, segundo o Espiritismo, os ditos demônios são espíritos que foram criados como nós, sem diferença, pois todos nós nascemos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e de progresso, mas que eles ainda estão situados, os demônios, que nós podemos considerar como demônios, estão situados na base ainda da escala evolutiva, e com certeza, nela irão, dentro do possível, graduar-se, começar a subir, no momento certo. Deus fornece aos espíritos inferiores e a todos os demais espíritos, sejam aos demônios ou aos mais evoluídos, meios para continuar evoluindo. Porém, Deus dá a todos, a eles e a nós, a faculdade de aceitar continuar evoluindo ou não, recusar. Porque se o processo da evolução e do progresso fosse obrigatório, raciocine bem sobre isso, se fosse obrigatório, deixaria de ser necessário a vontade e o próprio esforço. E Deus quer que todos tenhamos o mérito de todas as nossas obras. Ele dá um empurrãozinho, mas a aceitação é nossa. Se nós não aceitarmos ajuda, a gente fica sem ajuda. Então ninguém chega lá no topo por privilégio, mas a perfeição é sim possível.
Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação, passando como todos nós pela rota comum, pelo caminho, pela senda do progresso, todos. Aí, gente, aí está a verdadeira maravilha de Deus, a verdadeira justiça divina. A confiança que nós podemos ter de que Ele é justo com todos nós. Não nos trata melhor nem pior do que ninguém. Não nos trata diferente, ao contrário. Senão, não seria justo. Senão, não seria Deus. Chegando a um certo grau de evolução e pureza, nós, espíritos, temos missões adequadas ao nosso conhecimento e ao nosso progresso. Preenchemos assim todas as funções atribuídas aos chamados anjos de diferente categoria. Deste modo, uma só espécie, uma só criação de Deus, uma só espécie inteligente criada por Deus, submetida à sua lei do progresso justa, satisfaz a todos os fins de trabalho da criação no universo. Diante de tudo isso que argumentamos, nós todos compreendemos, e acho que concordamos, pelo menos eu, que Deus não comete erros. Acho que todos concordamos nisso. Que Deus não comete erros. Portanto, se Ele não comete erros, Ele não gerou filhos perfeitos para decaírem. Para se rebelarem e tornarem demônios. Não condiz com o Deus que nós adoramos. Então, um disparate deste tamanho é inconcebível. E eu entendo que menosprezar a capacidade do Pai Celestial sem um argumento, no mínimo contundente, ou sem uma prova daquelas que a gente diz inquestionável, menosprezar o Pai sem nada disso, é no mínimo uma monumental irresponsabilidade das religiões que isso fazem. E ainda mais, digo que isso é uma ofensa, é uma blasfêmia contra o nosso divino Criador. Chamá-lo de imperfeito e de injusto. Mas então, se aqueles que nós pensamos serem demônios são na verdade o quê? Nossos irmãozinhos, que ainda pouco evoluíram, ou seja, são como nós já fomos. Então não existe mesmo demônios? Não. Está mais do que claro que demônios não existem. Bom, pensando melhor, cada um de nós temos ainda as nossas particulares imperfeições, que demonizam o tempo inteiro a nossa vida, impedindo assim a nossa felicidade. Se os nossos vícios, os nossos defeitos, demonizam o nosso dia a dia, então, cada um de nós temos os nossos próprios demônios, que castigam diuturnamente a nossa vida. Olha quantos nós temos. São eles que impedem o nosso progresso, impossibilitando de atingirmos a perfeição. É com esses demônios, meus irmãos, que nós devemos
nos preocupar, que nós devemos temer, que nós devemos combater. São esses demônios que nós precisamos nos livrar. Como, por exemplo, o demônio da falsidade, que nos impede de sermos autênticos, de mostrarmos o que nós realmente somos. Ou talvez o demônio da inveja, que tira o nosso sossego e faz com que nos preocupemos com aquilo que não nos pertence. Tem ainda o demônio da maledicência, que nos ocupa um tempo enorme com problemas que não nos dizem respeito. E por aí afora nós temos os demônios da raiva, da ira, da vingança, do ódio, que tanto mal e tantas doenças nos causa, que tantas inimizades nos trazem. Então, por que e para que vivermos com tantos demônios, com tantos sentimentos do mal dentro de nós? Vamos, meus irmãos, expulsar esses demônios para que eles deixem de habitar o nosso ser, pois não queremos dar a eles guarida alguma. Que em nosso interior nós possamos começar a abrigar anjos em vez de demônio. Tragamos para dentro de nós o anjo da paz, o anjo da paciência, o anjo da compaixão, o da ética, o da moral. São tantos. E com o tempo, a reforma da nossa casa íntima poderá passar a abrigar também o arcanjo do perdão, o arcanjo da humildade e também o arcanjo da caridade. Assim procedendo, irmãos, estaremos criando dentro de nós um ambiente propício para receber e asilar o Filho predileto de Deus, que estará em nós, simbolizado no venturoso amor ao próximo. Quando chegarmos a este momento glorioso, poderemos com toda certeza, meus irmãos, dizer que o nosso corpo espiritual é, sem dúvida, uma das moradas de nosso Pai. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe.